Bom dia, pessoal. Este é o vídeo 51 e hoje é 1º de junho de 2021. Vamos gravar um vídeo novo sobre as promessas do Senhor. Para isso, vamos seguir o seguinte roteiro: uma pequena introdução sobre as promessas do Senhor, a promessa do Redentor, Cristo, promessa da vida eterna, promessa da vitória da igreja, promessa do derramamento do Espírito Santo, promessa da presença divina, ou seja, Deus conosco, outras promessas e uma conclusão. Então vamos lá, nessa introdução eu quero dizer o seguinte: a Bíblia, ela menciona mais de 8.000 promessas e 365 vezes a expressão não temas. Então, neste estudo, veremos algumas promessas relacionadas com a Igreja do Senhor. Vamos ver mais ou menos umas 5 promessas. Agora, esse número aqui ele é bem sugestivo. Significa que a cada dia do ano, o Senhor está dizendo para nós, não temas. Tá? Muito interessante, são 365. Então, são os dias do ano. Então, vamos lá. A primeira promessa que nós vamos estudar aqui é a promessa do Redentor, ou seja, a promessa da vinda de Cristo para nos redimir dos pecados. Após a queda do homem, o alvo de Deus foi restaurar o homem à sua semelhança, porque originalmente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que com a queda do homem lá no Jardim do Éden, né, Adão e Eva pecaram, então o homem ficou separado de Deus. Então Deus queria restaurar o homem à sua semelhança, porque ele perdeu a imagem de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz o seguinte, isso é Deus falando com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre Satanás e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência do Satanás e o descendente da mulher. E aqui vem a promessa: este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher te ferirá a cabeça, se referindo a Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está falando aqui de perseguição. Então o Satanás lhe ferirá os calcanhar. Aqui fala também de quando Cristo foi ferido na cruz, né? Porque o Satanás usou as pessoas ali em Israel para matar Jesus Cristo. Cumpriu-se isso aqui: tu lhe ferirás o calcanhar. Detalhe: Cristo feriu a cabeça, portanto, morte de fato. Então aqui está a primeira promessa para a redenção do mundo. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado. Porém, a gente sabe, nós já estudamos isso, Cristo ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente, ou seja, para ferir Satanás, ferir na cabeça o pecado e a morte, e para salvar a humanidade. Então esse foi o plano de Deus após a queda do homem. E essa promessa cumpriu-se em Mateus 1:25, que diz o seguinte, e não a conheceu, ou seja, José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Inclusive o nome de Jesus no hebraico é Yeshua, é a mesma palavra usada para Josué, que significa o Senhor salva, ou Salvador. Em Atos, capítulo 13, verso 23, diz assim, inclusive quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas: da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Desse homem aqui, falando de Davi, então da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. E aqui eu fiz um breve, né, como é que diz, a genealogia. Eu não peguei todos os nomes, só os principais, né? Então lá no início, né, tinha Caim e Abel, né? Caim matou Abel, então no lugar de Abel Deus levantou Sete. Da descendência de Sete veio Noé, tá? Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. De Sem, dessa descendência de Sem veio Abraão. Aqui passaram-se várias gerações. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Então Abraão era avô de Jacó. Então Jacó teve 12 filhos, um deles tinha o nome de Judá. Então dessa
tribo de Judá veio Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus. Então a gente está pulando aqui várias gerações. Eu peguei só os principais, né? Então, Abel, Sete, Noé, veja só pessoas justas aqui, ó. Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e Jesus. Então aqui está o longo caminho da semente da mulher, aproximadamente 4.000 anos, que é de Adão até Cristo. Então levou-se 4.000 anos para acontecer isso aqui. Então este Redentor, que é Jesus, veio para nos dar a vida eterna. Então Adão trouxe o pecado e a morte, e Cristo trouxe a graça e a vida, exatamente o oposto. Romanos 5,17, Paulo escreveu o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, no caso Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, quem recebe a Cristo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se pela transgressão de uma morte entrou, então pela graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo, então nós temos a vida eterna. Ó, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A segunda promessa que nós temos aqui, veja que são mais de 8.000, mas então vamos ver só mais 5. A promessa da vida eterna. Tito 1, verso 2, diz assim, ó: na esperança da vida eterna, a vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então já estava prometido antes dos tempos eternos. E João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Aqui são palavras de Jesus, tá? Não é de João, de Jesus Cristo. Eu, Jesus Cristo, lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém vai arrebatar as ovelhas da mão do Senhor. Então, muita gente não se preocupa com a vida eterna. Só investe na vida passageira, ou seja, que não é eterna, na vida material aqui na Terra. Outros nem sabem que existe a vida eterna e a morte eterna. No caso aqui, os ateus ou aqueles que não querem saber de Cristo. Mas os que creem em Jesus e lhe obedecem têm a vida eterna garantida e formam a igreja do Senhor, que o Senhor prometeu que vem buscar a sua igreja. Nós estamos esperando a qualquer momento, está muito próximo da sua vinda, mas só aos que creem em Jesus. Outra promessa, a promessa da vitória da igreja, Mateus 16, 18. Aqui é Jesus falando, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui fala da primeira menção à igreja de Cristo. Então eu vou traduzir isso aqui, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Então quando fala assim, tu és Pedro, no grego, tu és Petros, que significa uma pequena pedra, apontando para Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta pedra no grego, e sobre esta pedra é uma grande rocha maciça, apontando para Cristo. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro, no verso 16. Então, lá no verso 16, ou seja, Mateus 16, 16, Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então ele falou uma grande verdade. Portanto, a igreja foi edificada sobre a verdade confessada por Pedro. A igreja é um edifício onde Cristo é o fundamento, a principal pedra de esquina, e nós somos as pedrinhas. Então é isso que nós aprendemos aqui. Então a igreja foi fundada sobre Cristo. E Cristo aqui aproveitou, né? Aqui Pedro tinha falado, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, falou sobre esta verdade, ou seja, sobre essa grande rocha maciça, eu vou edificar a minha igreja. E lá no Antigo Testamento, quando Israel estava atravessando o deserto por 40 anos, aquela rocha que jorrou água apontava para Cristo. Então Cristo também, simbolicamente, ele é uma rocha. Então, Petra significa grande rocha maciça. Então, Cristo é a nossa rocha. A igreja está fundamentada sobre a rocha que é Cristo.
E eu aproveitei, eu fiz um desenho aqui. Ó, Cristo é o alicerce da igreja. Então aqui, Cristo, ó, em azul, alicerce da igreja. Então a igreja está construída, edificada sobre Cristo. E quando ele falou para Pedro, tu és Petros, aqui ó, tu és Petro, uma pequena pedra. Ele está falando que Pedro cada tijolinho desse aqui, ó, é um discípulo de Cristo, ó, ou seja, um servo do Senhor. E nós, então nós somos como Pedro, né, um desses tijolinhos aqui, ó. Então somando todos os tijolinhos, ou seja, todas as pedrinhas, todas as petras em grego, nós formamos a igreja. Então nós somos cada tijolinho desse aqui, ó. E cada um de nós tem uma função, tem uma responsabilidade, tem uma missão na igreja. Então uns ajudando os outros, somos corpo de Cristo. Então só para clarear bem, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então eu falo o seguinte, tu és Pedro, vamos pegar essa pedrinha aqui, tu és Pedro. E sobre a verdade que você acabou de falar, sobre esta pedra, ou seja, essa grande rocha maciça, eu vou edificar a minha igreja. Então Cristo é o alicerce da igreja, tá? Eu peguei um outro desenho, esse aqui eu fiz, né? Agora eu peguei outro que eu achei pronto na internet, mas está muito bem feito. Aqui a igreja do Senhor. Aqui Jesus Cristo, ó, o fundamento, o alicerce. Está até em 3 dimensões aqui. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas 2,9, ele reconhece que os discípulos Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. Olha o que diz Gálatas 2,9. Ó. Gálatas 2,9. Eu vou pegar aqui, tá mais fácil aqui. Ó. Gálatas 2,9. Já vou ler aqui para vocês. Então diz o seguinte. Em Gálatas 2,9. Paulo falando. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os circuncisos, ou seja, para os judeus. Então aqui ele está dizendo o seguinte, é que eu quero falar, ó. E quando conheceram a graça que me foi dada, então eles reconheceram que Paulo foi realmente salvo, foi convertido pela mão do Senhor. E quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo falando, então Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, então eles eram tidos como colunas da igreja primitiva. Então eles estenderam a mão e comissionaram Paulo e Barnabé para ser apóstolo dos gentios. E eles ficaram responsáveis pelos circuncisos, portanto pelos judeus. Então, baseado neste versículo de Gálatas 2,9, que considerava, né, Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos de Cristo. Então esse desenhista aqui, quem fez, ele colocou como as colunas, ó, colunas sustentando a igreja, mas as colunas estão fundamentadas em Cristo. Então ele pôs aqui o alicerce, pôs as colunas e aqui está a igreja. Eu achei muito interessante. E Paulo também escreveu à igreja de 1 Coríntios, está lá em 1 Coríntios 3,11, ele disse o seguinte, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Cristo da igreja. Então no decorrer dos anos muitas pessoas se apresentaram como Cristo, mas são falsos Cristo. O único fundamento, alicerce que a igreja tem e tem que seguir, tem que obedecer, é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Então fundamento significa base, alicerce, fundação. Então a igreja ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Ok? Eu achei legal esse desenho aqui. Então Cristo é o alicerce da igreja. E ele falou também lá, nesse versículo aqui, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. No estudo de escatologia eu expliquei que Hades hoje é onde vai a alma e o espírito, né, dos mortos não salvos. Eu já expliquei isso lá. Então as portas também é traduzido como inferno, né? As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Então isso aí são as portas do inferno a que Cristo se referiu. Então
Só que a igreja ela jamais será destruída. Vamos ver daqui a pouco. Então eu quero dizer o seguinte, que principalmente hoje, com esse avanço aí do ateísmo, do comunismo, né, e outros ismos aí, eles querem acabar com a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo não será abalada. Ela vai sofrer perseguição, tá? Mas destruída jamais. Primeiro, motivo da igreja não ser destruída. Primeiro que é a promessa de Cristo. Ele falou, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, para nós que cremos em Jesus Cristo, isso aqui já basta. Não precisa mais nada, porque Cristo falou. Então, se ele falou, ponto final. Segundo, aqui está em Lucas, eu vou ler 21:33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o próprio Jesus garantiu que as palavras dele não passam. E ele falou o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Segundo, a graça, a misericórdia e o poder de Deus derramado sobre a igreja. Então a igreja ela tem a graça de Deus, ela tem a misericórdia de Deus e ela tem o poder de Deus derramado sobre ela. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então as misericórdias do Senhor são sem fim. Tá? É o segundo motivo. O terceiro, sempre houve e haverá um grupo de pessoas justas e fiéis com as quais Deus pôde e pode contar para demonstrar o seu poder sobre Satanás. Por exemplo, Noé. Então Deus pôde contar com Noé, o homem justo, e que Deus destruiu toda a humanidade, mas preservou 8 pessoas, Noé mais 7, que era a sua família. Então Deus pôde contar com Noé para dar prosseguimento ao seu plano. Abraão, aqui Abraão é o grande patriarca, através dele Deus prometeu, que viria o Redentor. Deus prometeu que iria fundar uma nação, que é Israel, e essa nação seria a bênção para todas as nações da terra, que é Israel. Moisés, Deus usou Moisés para tirar o seu povo lá do Egito. Pedro foi aquele que estava lá no dia de Pentecostes, e foi usado muito por Deus. O Espírito Santo veio, as pessoas pensavam que estava embriagado. Pedro tomou a palavra e fez um discurso inflamado. Depois Paulo também, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. É o apóstolo que mais deixou a palavra do Senhor escrita para nós, 13 cartas, etc. Então sempre houve e haverá um grupo de pessoas com as quais Deus pôde contar para dar continuidade ao seu plano. E esta promessa não se aplica aos que negam a fé, aos desviados e às igrejas mornas. Você vê que aqui são pessoas de fé, tá vendo? Noé acreditou que Deus iria destruir a humanidade. Ninguém acreditou, só Noé, e convenceu a sua família a segui-lo. Abraão acreditou, é considerado também o pai da fé. Moisés falava com Deus. Pedro, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, falou direto com Jesus. Então sempre houve e haverá um grupo de pessoas fiéis e justas com as quais Deus pode contar. Então a igreja jamais será derrotada. Então vamos ver aqui, estou com 18 minutos. Promessa do derramamento do Espírito Santo. No livro de Joel 2, 28 e 29 diz assim: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito, no caso aqui Espírito Santo, que está com E maiúsculo, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos mancebos, ou jovens, terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Não, aqui eu misturei aqui. Sim, aqui é Lucas. Aqui eu tenho Joel 28 e 29, aqui já é Lucas. Tá. Eu teria que dar um espaço aqui, mas tudo bem. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. E aqui Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, e quando ele foi assunto aos céus, ele orientou os seus discípulos: ficai, porque
eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Em outra passagem ele falou, é necessário que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, a promessa, né? Então, Pedro citou este trecho no dia de Pentecostes, esse trecho de Joel, e explicou que o derramamento do Espírito Santo naquele dia era o começo do cumprimento da profecia de Joel. Esta profecia é uma promessa perpétua, ou seja, eterna, para todos quanto aceitam Cristo como Senhor. Então ela teve início aqui no dia de Pentecostes, que está lá no livro de Atos 2, e está aqui de Atos 2, continua sendo derramada hoje e vai ter o seu cumprimento no milênio. Então Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Isso aqui é Pedro falando, aquele discurso inflamado. O verso 33 de Atos 2. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então ele estava aqui dizendo, explicando o que estava acontecendo, né? Pedro explicando para a multidão que achava que eles estavam embriagados. Então, ele continua sendo derramado hoje, está lá 38 e 39. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Então, ela continua sendo derramada, então continua valendo hoje para os seus filhos e para todos os que estão longe, no caso nós aqui, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, começou ali em Atos 2, continua sendo no período da igreja e vai ter o seu cumprimento no milênio, que é esse assunto aqui, ó. No milênio haverá a plenitude do poder do Espírito Santo. Joel 2, 28a fala assim, eu pus entre aspas, depois, fala assim, ó, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isso aqui vai acontecer no milênio. Então Cristo vai arrebatar a igreja. Depois de 7 anos ele volta com a igreja, inicia o milênio e ali se cumpre essa parte aqui, a terceira parte. E depois disso, já no milênio, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, um dos resultados do derramamento do Espírito Santo é a distribuição dos dons espirituais. Então, é um dos resultados do derramamento do Espírito Santo. Ali eles de início já receberam o dom de línguas. De início. Mas existe dom de profecia, dom de discernimento, dom de cura e muitos outros, dom de milagres. A promessa da presença divina. Em Isaías 43, 2 fala assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então a presença, ele estará conosco. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui fala de proteção, de escape e livramento. Estas bênçãos pertencem aos filhos de Deus. Aqui eu quero fazer uma observação. Então não é porque está escrito isso aqui que a gente vai tentar a Deus, né? Pôr a mão no fogo, mergulhar no rio sem saber nadar, não. Aqui está falando que ele estará conosco na dificuldade, na hora dos problemas, mas não é para a gente tentar a Deus, tá? É lógico. O apóstolo Paulo, né, ele estava lá catando graveto, uma serpente mordeu, ele não foi tentar, ele foi pego de surpresa, mas o Senhor protegeu, ele não morreu. As pessoas esperavam que ele morresse, ele não morreu. Depois começaram a pensar que ele era um Deus que queria idolatrar ele, né? Mas ele não tentou a Deus, foi um acidente ali. Mas o Senhor o protegeu. Então nada de ficar tentando o Senhor. Mas aqui fala da presença do Senhor, da presença, eu estarei contigo, eu serei contigo. Então essa parte aqui é muito interessante, que o Senhor está conosco. Mas não vamos tentar o Senhor. E para terminar, outras promessas. Eu falei que são mais de 8.000, né? Efésios 3:20, que Paulo escreveu, ora, há aquele, ou seja, para aquele que é poderoso, no caso Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu grifei isso aqui, que quando fala segundo o poder, fala de acordo com o poder, ou seja, é proporcional ao poder. Então, esta promessa é condicionada ao grau da presença do poder e da graça do Espírito Santo em nossa vida. Então, a pessoa que tem uma comunhão muito íntima com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que é a Trindade, então essa pessoa é lógico que ela é mais abençoada do que aquela que é um cristão nominal.
Só fala que é, mas não tem experiência nenhuma. Então, ó, o Senhor Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer aquilo que você está pedindo, o Senhor pode fazer muito mais. Só que de acordo com o poder que opera em nós, de acordo com a fé que nós temos, tá? Então, esta promessa é condicionada, por isso que falou, segundo o poder. De acordo com o poder, e como matemática eu falo, é proporcional à fé que nós temos, ao grau de presença do poder e da graça do Espírito Santo em nossa vida. Então ele pode fazer muito mais. E para concluir, eu achei, ao invés de colocar as minhas palavras, eu achei legal colocar 2 versículos bíblicos aqui, porque nós estamos falando de promessas, né? Então aqui, Hebreus 10, 23. O autor, os Hebreus, que é um autor desconhecido, diz o seguinte, mas é um livro canônico, né? É reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Traduzindo, vamos ficar firmes na presença do Senhor, na palavra do Senhor, confiando, depositando toda a nossa confiança nele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Ó, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, ou seja, Deus é fiel. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E segundo Pedro 3,9 diz o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, ou seja, paciente, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, que todos venham arrepender-se dos seus pecados. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, que aqui o Senhor não retarda a sua promessa. Eu queria fazer aqui uma explicação. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, ele pode responder de 3 formas. Sim, não e espere, tá? Então ele pode responder na hora ou depois. Ele pode dizer não, não vai responder. Ele pode falar espere, porque ele quer o melhor para nós. Ele sabe, ele enxerga lá na frente. Então ele não retarda a sua promessa. O pastor da minha igreja diz o seguinte, que Deus, ele não atrasa, ele capricha, tá? Então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Outra explicação, o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é o tempo kairos, no grego, né? O tempo do homem é o tempo cronos, daí a palavra cronômetro, cronologia. Então, o tempo dele não é igual ao nosso, é crono. Então, alguns já tem por tardia, mas ele não retarda, porque ele tem o tempo dele. Então, ok. Pelo contrário, ele é paciente para convosco, no caso, para conosco. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, eu quero dizer o seguinte, que vamos ficar firme, inabalável, na presença do Senhor, tá? Guardando a sua palavra, não negando o seu nome, dando testemunho. E sabendo que ele pode responder sim, não e espere, e que o tempo dele é diferente do nosso. Então, resumindo, a gente viu uma pequena introdução, que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, tem 365 vezes a palavra não temas, que é uma para cada dia, a promessa do Redentor, então veio Cristo, essa aqui já se cumpriu, já veio Cristo, a promessa da vida eterna, essa aqui para quem aceita Cristo, que já aceitou, já se apossou dessa aqui, aqueles que já faleceram e aceitaram Jesus, já estão lá no céu, tá? Mas ela continua, tá, valendo no tempo presente. Promessa da vitória da igreja, eu falei que o inimigo não vai ter poder sobre a igreja, porque o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Promessa do derramamento do Espírito Santo, começou no livro de Atos, capítulo 2. Continua sendo derramado o Espírito Santo na igreja atualmente, e vai ter o seu pleno cumprimento, que é a terceira fase, no milênio. Promessa da presença divina, falou, eu serei contigo, eu estarei contigo, lá no livro de Isaías, e eu alertei para não tentarmos a Deus, tá? Não levar muito ao pé da letra. Outras promessas que ele pode nos dar, nos abençoar muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, de acordo com o poder que opera em nós. E aqueles 2 versículos para a conclusão. Com isso eu termino esse vídeo de hoje, o vídeo 51. Se você gostou, deixa o seu like. E para ver este e outros vídeos, você pode ir no YouTube,
na barra de pesquisa ou na lupa, digite Joel Martins da Silva, SJC. Lá vai ter todos os meus vídeos. Se quiser ir no vídeo específico, por exemplo, no vídeo 04, é só você digitar Joel Martins da Silva, SJC, espaço 04. Já vai direto no vídeo 04. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.